Olá pessoal, eu sou o Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal, juntos somos mais fortes, certo? As informações são do site Carta Capital. E eu vou dar uma geral das notícias do dia. Chega ao Brasil mais um voo do pessoal que estava lá em Israel, aqueles bolsonaristas que foram rezar para tirar o Lula do poder. Agora o Lula está mandando o avião ir buscar ele. E esse grupo brasileiro que estava em Gaza, que está lá no... Tem um grupo de brasileiros que está lá em Gaza. Esse que estava em Gaza ainda não foi resgatado porque Israel está botando areia. Agora, uma das coisas boas que aconteceu na América do Sul foi o resultado das eleições. O alívio dos peronistas com apoiadores de massa receberam o resultado das eleições na Argentina. E o ato organizado em Buenos Aires foi marcado por forte presença dos sindicatos. Agora, vou te falar uma coisa. O povo da Argentina que não caia no erro que caiu o povo brasileiro de eleger uma extrema-direita como elegeu aqui no Brasil, certo? Você veja bem, a guerra entre que está em Israel e a Palestina, e os neonazistas atacam escola em São Paulo, na Zona Leste. 3 pessoas tiveram ferimentos à bala e uma, inclusive, está em estado crítico no hospital por esses grupos aí que se expandiu pelo Brasil atacando escola. E agora mais uma escola na Zona Leste foi atacada e levaram tiro. Agora, sabe por quê? Porque o genocida Bolsonaro liberou a arma para todo mundo. Exatamente isso que ele fez. O terceiro comboio de ajuda humanitária entra em Gaza. A organizações de ajuda humanitária, no entanto, afirmou que o auxílio ainda é insuficiente para enfrentar a crise na faixa de Gaza. Porque o que acontece? Estão dando auxílio, mas Israel, inclusive, não para de jogar bomba. Inclusive iniciou a operação militar agora terrestre. E agora olha bem o que é a investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal chegou à conclusão que o governador de São Paulo, esse bolsonarista conhecido como Tarcísio de Freitas, comprou um programa usado pela BIM para espionar os opositores do Bolsonaro. A aquisição do programa chamado Fistes-Mille, pela gestão atual, foi revelada pelo jornal Globo nesta segunda-feira. Israel entra por terra na faixa de Gaza. Agora, eles vão cometer o maior erro, porque lá o pessoal do Hamas tem túnel por baixo. Eles é uma arapuca. Segundo o porta-voz do exército israelense, a excursão terrestre ocorre ainda de maneira limitada, mas é lógico. Agora, o absurdo que está acontecendo é na Venezuela. Porque tem uma cidadã que há um tempo atrás, ela foi cassada os mandatos dela por corrupção. A tal de Maria Corina Machado.
Só que agora foi cassado já há um tempo, bastante tempo atrás. Agora ela quer sair candidata à presidência da República. Só que ela tem os direitos políticos delas cassados, porque lá é 15 anos. Aqui no Brasil é 8 e lá é 15. Eu acho que tinha que ser até muito mais, porque esses neonazistas, essa extrema-direita que está se expandindo pelo mundo, eles são contra a democracia. E essa Maria Corina Machado aí é uma delas. Agora, uma das coisas que vai acontecer na Câmara é a votação da taxação para super rico. Isso vai ser nessa semana. A proposta tranca a pauta de votação deste último dia 14. Com o presidente, não é decepcionarei, diz ele, o Massa. Porque o Massa, ele ganhou já o primeiro turno. O Milei, que é de extrema direita, é o bolsonarista da Argentina, está em segundo lugar. Agora eu espero que o povo argentino não faça essa mesma bobagem que fez o povo brasileiro. Além de Massa nas eleições presidenciais, o peronismo tem vitória retumbante para o governo de Buenos Aires. A Shell Kicillof garantiu a reeleição para o comando da província de Buenos Aires sem precisar de ir para o segundo turno. Agora, o terceiro comboio de ajuda humanitária entrou em Israel e a Organização de Ajuda, no entanto, afirma que esse auxílio que está entrando agora na faixa de Gaza não é o suficiente. É o terceiro comboio de ajuda humanitária que entrou na faixa de Gaza nesta segunda-feira, pelo posto da fronteira de Rafah, segundo informações dos jornalistas, correspondente da agência AFP, que atua tanto do lado egípcio quanto do lado palestino. Mais de uma dúzia de caminhões cruzaram Rafah no sábado, na passagem da fronteira, quando a fronteira foi aberta pela primeira vez desde o início do conflito. Agora, entraram 20 caminhões carregados de alimentos, medicamentos, que entraram para a Palestina. E no domingo, entraram mais 14. E a Organização de Ajuda Humanitária, no entanto, afirma que o auxílio é insuficiente para enfrentar a crise na faixa de Gaza. Isso quem falou foi a Organização das Nações Unidas, a ONU. E ela estima que são necessários pelo menos, olha bem, entrou 20 caminhões, né? Inclusive nessa segunda-feira. São necessários entrar 100 caminhões por dia. Isso para atingir o básico de 2 milhões de pessoas, 2 milhões e 400 mil habitantes que tem na faixa de Gaza, dos quais a metade já foram obrigados a sair das suas casas. Antes da abertura da passagem, mais de 200 caminhões com mais de 3.000 toneladas de ajuda esperam há dias na fronteira do Egito e a liberação do transporte para Gaza. Agora, é o fim da picada
o fim da picada. Esse governo israelita está fazendo, porque ele é nazista. Esse Netanyahu é nazista. Agora, Israel, o exército israelense, confirmou nesta segunda-feira ter entrado por terra de maneira limitada. Na última madrugada, eles entraram na faixa de Gaza. E o objetivo foi procurar os reféns que ainda estão na mão do grupo Hamas, desde o início da guerra, no dia 7 de outubro. Agora, o almirante Daniel Hagari, o porta-voz das Forças Armadas israelense, confirmou durante uma coletiva à imprensa que o grupo Hamas ainda tem 222 pessoas, reféns, e que o exército prepara operações para impedir que o movimento palestino se beneficiasse da ajuda humanitária que está tendo a faixa de Gaza. Agora, a faixa de Gaza recebeu ontem o segundo carregamento de ajuda humanitária, desde o início da guerra, no dia 7 de outubro, porque a população estava sem água, sem comida, sem energia elétrica e sem nada. Aí os Estados Unidos anunciam que o envio de mantimentos, medicamentos e outros produtos serão contínuos a partir de agora. Agora, israelense intensificou os ataques na faixa de Gaza nos últimos dias. Pelo menos 70 pessoas morreram em um bombardeio da noite de domingo para segunda-feira. Agora, de acordo com o grupo palestino, ainda nesse domingo, 17 pessoas morreram em uma casa em Jabala, no norte do território, e outras 25 em um ataque no centro, num bairro no centro de Gaza. E essas informações é do Ministério da Saúde. Desde corpos foram retirados dos escombros. E aqueles que não são retirados, como é que faz? Eles retiraram 25 corpos. Agora, tem que parar com isso. E nessa segunda-feira, o chefe da diplomacia europeia, José Borrell, pediu que a ajuda chegue o mais rápido possível na faixa de Gaza. Ele disse ser favorável a um cessar-fogo humanitário. Isso foi o que o Brasil pediu na ONU, e os Estados Unidos foi contra. E até o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, ele também é a favor do cessar-fogo. Pessoalmente acho, inclusive ele deu até uma entrevista dizendo, pessoalmente eu acho que uma pausa humanitária é necessário para permitir a distribuição da ajuda, declarou o funcionário da ONU. E de acordo com o assunto, será discutido pelo Ministério de Relações Exteriores da União Europeia, reunido em Luxemburgo. E o tema também será abordado em uma reunião de cúpula da União Europeia em Bruxelas na quinta-feira. E o ministro tcheco de Relações Exteriores, Jan Lipavsky, disse que o cessar-fogo será um objetivo difícil de atingir, diante das atuais circunstâncias. Há uma organização terrorista, ele diz, que controla Gaza, envia foguetes os dias para Israel
e organiza ataques bárbaros com o território israelense, declarou ele. A questão é saber como esse cessar-fogo poderia ser instaurado. Ele deve ser aplicado dos dois lados. Para o chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, é impossível colocar um fim à catástrofe humana se o terrorismo de Gaza continua ativo. Esse da Alemanha, ele puxa mais para o nazismo, né? 100 caminhões por dia, diz a ONU, para nutrir a faixa de Gaza. Seria necessário mais de 100 caminhões diários, que é necessário para os habitantes de Gaza. Os primeiros 20 caminhões de ajuda humanitária passaram neste sábado, pelo posto de Rafah, na fronteira do Egito. E ao menos 1.400.000 palestinos foram deslocados do início do conflito. E eles saíram das suas casas. E isso aí, a situação humanitária no território é catástrofe. Agora, de acordo com autoridades da Palestina, do Hamas, 165.000 residências foram atingidas pelos bombardeios de Israel, ou seja, a metade que existe na faixa de Gaza. E 20.000 ficaram destruídas ou sem condições de uso. Como é que o pessoal vai voltar para a casa dele? Derrubaram todas as casas. E o aumento dos bombardeios israelenses visa preparar a ofensiva terrestre contra a faixa de Gaza, onde vive 2.400 pessoas. A comunidade internacional teme uma escalada de guerra com a propagação para outros países do Oriente Médio. O governo do Irã alertou que a região é um barril de pólvora. E dentro de Gaza, mais de 4.600 pessoas, a maioria civil, morreram nos bombardeiros israelenses. Agora, só de criança, isso foi divulgado no domingo, só de criança são cerca de 1.900 crianças que não teve o privilégio de viver, nem de brincar, nem de comer, porque o exército israelense, está tirando a vida das crianças. E os ataques aéreos de Israel destruíram bairros inteiros em Gaza. E a cidade de Rafah, perto da fronteira com o Egito, no sul, foi um dos alvos do bombardeio. Em 15 de outubro, Israel exigiu que os civis do norte da faixa de Gaza seguissem para o sul em busca de refúgio contra os bombardeios israelenses. Agora, isso foi após o ataque do Hamas. Israel prometeu aniquilar o Hamas e o movimento islâmico palestino, mas uma operação terrestre em Gaza é repleto de armadilhas, de túneis, representa vários riscos para as tropas israelenses, que também enfrentarão combatentes do Hamas, habituados à batalha na região e que mantém mais de 200 reféns israelenses e estrangeiros.
sequestrado no primeiro dia da ofensiva. Agora, a tensão na fronteira com o Líbano está complicada. A tensão aumenta. Cresceu na fronteira entre o norte de Israel e o sul do Líbano, com ataques recorrentes entre o exército israelense e o grupo Hezbollah, que é um grupo pró-Irã, aliado do Hamas. Os moradores dos dois lados abandonaram as suas casas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que é um nazista, ele é um nazista. Ele está aplicando as mesmas táticas que o Hitler aplicou na Segunda Guerra Mundial, que foi aniquilar com os israelenses, com os judeus. Porque, inclusive, o Hitler dizia que judeu era uma classe inferior e tinha que ser aniquilada. E essa mesma tática, o Benjamin Netanyahu, ele está usando. E Netanyahu advertiu que o grupo libanês Hezbollah cometeria um erro, o maior erro da sua vida, se decidisse entrar na guerra contra Israel. Aí diz o Benjamin Netanyahu, abre aspas, nós atacaríamos com uma força que não poderia sequer imaginar, e isto seria devastador para o Estado do Líbano, declarou Netanyahu durante uma visita às tropas no norte do país. E o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, afirmou que os Estados Unidos não hesitarão em atuar militarmente contra qualquer organização ou país que caiam na tentação de ampliar o conflito em Israel. Na Cisjordânia, outro território palestino, ocupado há mais de 90 pessoas já morreram desde o dia 7 em ataques do exército. Agora, por que eles estão atacando a Cisjordânia? Porque na Cisjordânia não tem o grupo que eles dizem que é terrorista. E mesmo assim, eles estão atacando a Jordânia. E já mataram mais de 90 pessoas. E tem outra. Os colônios israelenses que estão lá também matam pessoas. Porque eles já matam pessoas na Palestina há mais de 70 anos. Há mais de 70 anos. Eles já matam palestinos. Agora, nós queremos a liberdade da Palestina. Liberdade da Palestina já. Pessoal, fico por aqui. E não esqueçam, se inscrevam no canal. Juntos somos mais fortes, certo? Fico por aqui e um tchau.